O cinema novo brasileiro surgiu na reunião de jovens cineastas que pensavam uma forma alternativa de fazer cinema, que revolucionasse a maneira tradicional hollywoodiana de construir narrativas, estética e forma. Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, eles acreditavam que era possível fazer uma verdadeira transformação social através do cinema. E para isso, elegeram como tema central de suas obras o retrato de um Brasil profundo, miserável e marginalizado, ilustrado no que chamamos de estética da fome. Em Vidas Secas, a estética da fome é muito perceptível. Se trata de um filme feio, com personagens que vagam pelo sertão nordestino em busca de alguma chance de sobreviver no mais extremo da miséria humana, lidando com violência, com a exploração e a falta de oportunidades. A todo momento, sentimos a dor daquelas pessoas através de cenas de desespero, como a vibração de Maria por sua cachorra-baleia ter caçado um rato para sua refeição. E também a fatídica cena final, que mostra os retirantes de novo encarando a grandeza do sertão, em um grande plano geral que nos dá a dimensão da secura e da dificuldade da luta que aquelas pessoas enfrentam. Nós vamos pra onde? Será que nós vamos viver como antes? Talvez. Quer dizer, Não era bom? depende. Talvez sim, talvez não. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia. Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçado, fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre, fugindo que nem bicho. Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme idealizado e dirigido pelo cineasta considerado por muitos o mais importante do cinema novo, Glauber Rocha. O longa-metragem penetra na temática do messianismo, que funciona como uma forma de salvamento e esperança para a vida das pessoas em desespero no limite da miséria do sertão. A trama gira em torno de Manuel, um vaqueiro pobre que, depois de assassinar um importante coronel, sai em fuga e recorre primeiro à santidade de um profeta, líder de uma nova religião, e depois à luta do cangaço como uma maneira de se proteger, criando assim a analogia que representa Deus e o diabo na busca de uma salvação para sua vida, que não é encontrada em nenhum dos dois extremos. O filme traz alegorias muito fortes para o entendimento do processo de formação sociocultural da região Nordeste, como o cangaceiro, o santo, o miserável e o matador que defende as elites, representado pelo emblemático personagem Antônio das Mortes. O filme chamou a atenção do mundo para o cinema novo, sendo indicado a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente, não me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega! Eu não me entrego, não me entrego só na morte, de parabéns na mão. Mais fortes são os poderes do povo! Só raiar, matar um turisco, balear um gadá. Barreia, barreia, povo, barreia até só raiar. Uma das características do cinema novo era a ligação do passado como elemento relevante para a investigação no presente. O objetivo principal era de perspectivas históricas, discutir a realidade em seus diversos aspectos, social, político e cultural. As produções eram baseadas em 3 grandes áreas: a escravidão, o misticismo religioso e a violência predominante na região Nordeste. Nessa época, os cineastas realizavam filmes que discutiam acontecimentos políticos ocorridos no Brasil, principalmente sobre a transformação dos grandes centros urbanos com a modernização do país. Alguns desses temas estão no filme Ganga Zumba, de Carlos Diegues. A história começa em um engenho de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, no século XVI, quando escravos fugiam dos senhores portugueses e fundavam aldeias, com destaque para Quilombo de Palmares, situado na Serra da Barriga. Entre eles se encontrava o jovem Ganga Zumba, neto do rei dos Palmares e futuro líder daquela comunidade.
O escravo Ganga Zumba representa para seus companheiros o substituto de Zumbi dos Palmares. Na fazenda, os escravos trabalhavam no canavial, entre as chibatas do feitor, e bolavam planos de fuga em direção ao quilombo de Palmares. Rancho Mocotó tá perto. A pulseira de Oxumaré. O orixá que protege a terra limpa de Palmares. Vem chuva grossa. Chuva de passagem. Não dura muito. Melhor apressar. A partir do golpe militar, os cinematovistas tiveram que se adaptar a uma nova realidade, onde a repressão e a censura não permitiam mais filmes com denúncias sociais explícitas. E assim surgiram obras que refletiam sobre a própria frustração dos autores com o momento político do país e a dificuldade de realizar o que pretendiam inicialmente com o cinema novo. Em Terra em Transe, de Glauber Rocha, temos uma história narrada por um jornalista e poeta chamado Paulo Martins. A trama se passa em Eldorado, um país fictício governado por políticos corruptos. O filme monocromático retrata a frustração de um homem que via na busca pelo poder político uma forma de revolucionar a sociedade. O povo é humilde e facilmente iludido. Também podemos ver conflitos sociais e religiosos da época da pré-ditadura. A estética do filme não é tão sofisticada, por ser um filme produzido com baixo orçamento, mas essa não sofisticação é assumida como parte importante da linguagem. Câmera na mão e cortes secos são características do filme. O trabalho do flashback é algo que exige uma atenção extra do espectador. Na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso cantar! O desafio nos apresenta a história de dois personagens. Marcelo é um intelectual, às voltas com a ideia de escrever um livro que enxerga no golpe militar a fonte de material que poderia lhe servir. Seria o seu livro que acordaria o povo para todas as mazelas que lhes eram impostas e escondidas pelo Estado repressor. Ele é amante de Ada, uma mulher casada com empresários e interesses de ambos conflitavam, porque ele tem a sede de revanchismo contra o golpe que for imposto, enquanto ela quer manter o seu estilo de vida. Os personagens que mais próximos nos parecem um desafio são os atores da peça teatral Carcará, que Marcelo vai assistir em determinado momento da trama. Ficamos boquiabertos com os números musicais, sobretudo a força com a qual a nordestina Maria Bethânia brada: Carcará, pega, mata e come. Esse grito dos artistas, que pode parecer um enxerto longo no filme, une-se ao discurso contrário a toda a política que prezava a miséria do povo brasileiro na década de 1960. Para coroar esse serviço à miséria do povo, os militares dão um golpe e tomam o país de assalto, tornando que aquilo que poderia se tornar a realidade, o sonho do fim da miséria, se tornasse apenas o sonho de alguns. Estes alguns que sonham são retratados no sonho de Saraceni. Eles são intelectuais, sentem que devem fazer algo contra o golpe recém-deferido contra o moral do povo brasileiro. Que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando carcará. Vai fazer chuva caçar, carcará. Come pé, cobra queimada, quando chega no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim passa fome, os burrecos que nascem
Agora vamos ficar com algumas curiosidades. O cinema novo foi um movimento extremamente reconhecido internacionalmente e, por isso, ganhou diversos prêmios em festivais ao redor do mundo. Em 1962, Os Fuzis, de Rui Guerra, conquistou o Urso de Prata do Festival de Berlim. Também em 1962, O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, conquistou a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Em 1967, Terra em Transe, de Glauber Rocha, conquistou o prêmio FIPRESS do Festival de Cannes e o Leopardo de Ouro do Festival de Locarno, na Suíça. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1969, conquistou o prêmio de melhor diretor para Glauber Rocha no Festival de Cannes. Também em 1969, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, venceu o Grande Prêmio do Festival de Mar del Plata. Nelson Pereira dos Santos, importante cineasta do movimento, foi o fundador da primeira Universidade de Cinema do Brasil, na Universidade de Brasília, e posteriormente ele também seria o responsável pela criação do curso de cinema na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. O cinema novo foi um movimento que rompeu as fronteiras do Brasil, sendo grande sucesso internacional e virando referência para diversos cineastas ao redor do mundo. Para confirmar isso, no trecho a seguir, veremos Martin Scorsese falando sobre o filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do genial cineasta Glauber Rocha. I went immediately to see this, and I don't think at that time, you have to understand it's a very different time. At that time, every day, or maybe I exaggerate, every 3 days, there was a new masterpiece. From Italy, from France, from Japan, from everywhere. I mean, it was all over, and all of a sudden, Antonio das Mostas comes on the screen and wipes them all away. And I can only say this from an emotional standpoint. Para confirmar a importância do cinema novo para o cinema brasileiro, fomos conferir a lista dos 100 melhores filmes da história do Brasil, feito pela Abracine em 2016. E chegamos à conclusão que 30 filmes da lista ou fazem parte do movimento ou foram produzidos por cineastas que fizeram parte do movimento. Sendo que dos 5 melhores filmes da história, 3 deles são do cinema novo, sendo, respectivamente, em segundo lugar, Deus e o Diabo na Terra do Sol, em terceiro lugar, Vidas Secas e em quinto lugar, Terra em Transe. Isso nos dá a dimensão da grandeza do cinema novo. Que nos formaram e estão a nos formar, todas e muitas, Deus e o Diabo, Vidas Secas, os fuzis. Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo. Eu acho que o cinema barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e de 20% a 30% com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro.